noite para vocês, sejam bem-vindos ao canal Paloma Estou Louco por Orquídea e também lá no meu perfil no TikTok. É um perigo invisível, tá, gente? Mas realmente faz um grande estrago. A maioria das pessoas não sabe que existem dois tipos principais que atacam a orquídea: lesmas, que não possuem concha, perdem água facilmente, por isso são estritamente noturnos e amam umidade extrema. E os caramujos, que são os famosos caracóis, possuem a concha, que é uma proteção de dessecação. O pior inimigo das orquídeas é o caracol cristal, os ornitóides arboreus, tá? Que é minúsculo, vive escondido no substrato e come as pontas das raízes, né? E também os meristemas, que é de onde as orquídeas soltam as novas brotações. O problema não é só o buraco na folha. O caracol cristal ataca o meristema apical da raiz, ou seja, ele cega a orquídea, pedindo que ela cresça e absorva o nutriente. Como vocês podem saber, né, as possíveis causas desses problemas: substrato contaminado, ovos de lesmas que parecem pequenas esferas de gelatina transparente. E eles vêm em sacos de substrato de baixa qualidade também. Vasos novos, sempre que comprar uma orquídea, ela deve ficar em quarentena, pois ali as chances de eventualmente ter, né, ovos deles é muito grande. E também sabem aqueles esfagos que a gente compra, né? Também pode haver tanto ovos de lesma, tanto ovos de caracóis ali escondidos. Como eles são minúsculos, a gente não consegue perceber e eles têm uma aparência gelatinosa. Por isso eu dou para vocês a dica de cozinhar o esfago que vocês vão utilizar. Depois lavar ele em água corrente, deixar ele escorrendo. E depois vocês vão fazer a utilização dele adequadamente. Ou até mesmo pode acontecer da proximidade com o solo, tá? Vasos no chão são escadas para esses molúsculos. Um dos sinais de infestação, né, que é o checklist visual que a gente deve ter: rastro de muco, que é a linha brilhante que seca e fica prateada. Bordas ruídas, diferente de certas lesmas, deixam o padrão irregular e muitas vezes comem, né, a pele, que é a epiderme da folha, antes de atravessar. E raízes paradas, que são a ponta da raiz, aquela parte verdinha e brilhante, que sumiu e ficou marrom reta. Então assim, né, eventualmente o culpado ali coçante que se alimentou. Agora eu vou detalhar para vocês um pouco da morfologia do caramujo, tá? A estrutura externa, que é a concha, que é o shell. Proteção rígida feita de carbono de cálcio, que protege contra predadores e contra desidratação. Vou deixar também para vocês imagens sobre eles. O pé, que é o fólte. O grande músculo na parte inferior, ele se contrai em ondas para o caramujo deslizar sobre o muco. Tentáculos sensoriais, né, que a gente chama de sensor tentáculos. Os chifrinhos, né, que são os superiores, que carregam os olhos, e os inferiores servem para o tato e o olfato. Pneumostoma, também chamado de pneumostome, é um pequeno orifício na parte do corpo, perto da concha, que funciona como nariz ou entrada de ar para o pulmão. Mento, que é mentally. A parte mole fica logo abaixo da concha, que é responsável por secretar o material que forma a concha. Nós também temos a estrutura interna, que é o que você explicar, que é que eu vou explicar para vocês mais claramente, que é a rádula, que é a boca. Imagine uma língua com milhares de dentes minúsculos que funcionam como uma lixa, e com elas destrói as folhas e raízes das suas orquídeas e também eventualmente suas florações. A glândula de mucos, camúculos glande, produz a secreção que permite o movimento e protege a pele sensível desse molusco. Glândulos cerebrais, que é o cérebro rudimentar, que coordena os sentidos e os movimentos. E a hepatopâncreas, que é a glândula digestiva, onde ocorre a maior parte da digestão dos tecidos vegetais que eles comem. Pneumostoma, que é um orifício respiratório localizado geralmente no lado direito do manto, é por onde a lesma respira, funcionando como entrada para o seu pulmão simples. Pé,
toda a parte inferior da lesma, é um músculo potente que secreta muco para permitir o deslizamento. Tentáculos sensoriais. Os superiores notificam os olhos, percebem luz e sombra, e os inferiores são usados para olfato e tato, fundamentais para encontrar nossas orquídeas no escuro e as plantas também. O sistema digestivo, né, que é o perigo real para nossas orquídeas. Radicular. No caso, é dentro da boca da lesma, uma fita muscular coberta por milhares de dentículos de quitina, tá? Ela funciona como uma lixa que raspa o tecido vegetal. A glândula salivar produz enzimas que começam a quebrar o alimento logo na entrada. E a hematopâncreas é a glândula digestiva, o grande órgão central que processa os nutrientes e armazena energia. Já os sistemas internos da lesma, que é o cérebro, glândulos cerebrais, é o aglomerado de nervos que processa as informações dos tentáculos. Coração e rim, localizados sobre o manto, responsável pela circulação da hemolífera, o sangue delas e excreção. Sistema reprodutor. O meio das lesmas é hermafrodita, possui órgãos masculinos e femininos, e o poro fica geralmente próximo à cabeça. Né? Outros detalhes bastante importantes que ambas possuem em comum: eles desidratam muito mais rápido ao sol ou em ambientes mais secos, tá? Tem outros detalhes também que são muito importantes, que a gente sempre faça limpa a nossa orquídea. Vamos dizer que eventualmente caiu uma folha lá no substrato, né? Aquela folha ela fez o descarte. A gente tem que tirar, tá? Evitar deixar o ambiente das nossas orquídeas extremamente úmido e quente, tá? A falta de espaço também ajuda na proliferação dessas pragas, tá, gente? Então, bastante cuidado nisso também. Elas também, tanto o lesma quanto os caramujos, são um dos maiores perigos, principalmente no quesito floração, tá? Elas atacam também as florações das nossas orquídeas. Elas deixam também um grande rastro, né, de muco, ou seja, uma saliva que ela excreta. Como ambos possuem hábitos noturnos, né, a gente não consegue ver tão perfeitamente. É claro que ambas também têm um tamanho menor, e pela capacidade delas de se serem aptas, né, a atacarem em horários como esse, às vezes passam bastante despercebidas. E aí que a gente tem que fazer mesmo uma boa checagem em cada orquídea ou substrato que você venha a comprar ou fazer a utilização também. Muito obrigada, sucesso no cultivo de vocês. Fique à vontade para tirar as dúvidas, não esqueça de seguir, se inscrever no meu canal no YouTube também e lá no TikTok. Qualquer vídeo que vocês quiserem, especificadamente algum tema, fique à vontade para pedir, que com certeza eu estarei trazendo. E cuidado com o inimigo silencioso das orquídeas. Boa sorte para vocês, espero ter melhor ajudado. Espero que todos estejam plenamente bem. Sucesso no cultivo, fique com Deus e até a próxima. Morfologia justamente da lesma, tá? A lesma possui uma anatomia fascinante, muito parecida com a do caramujo, mas com a diferença evolutiva crucial: a ausência de uma concha externa visível. Se torna muito mais ágil para entrar em frestas de vasos de orquídea, mas também mais vulnerável à desidratação. A gente vai pela parte aqui da anatomia externa: manto, que é o escudo, é aquela parte mais gordinha e lisa logo atrás da cabeça nas lesmas, que é o manto que cobre os órgãos vitais. Em algumas espécies esconde uma pequena placa calcária interna
É um vestígio da concha.